Vou disponibilizar a tela para vocês. Bem, eu liguei minha câmera, esqueci de ligar minha câmera para ver vocês. Tá bom? Então, já comecei a gravação. Eu vou agora liberar a tela para vocês, compartilhar a tela com vocês. Espera um pouquinho. Você não estava aí, não fiquei? Fiz uma besteira aqui. Essa aqui. Vocês enxergam meu PowerPoint? Minha tela? Sim. Então, tá bom. Vou desligar minha câmera para não ficar carregando, pesando no sistema, tá? No aplicativo. Então, vamos lá. Bem, eu vou continuar a falar de redes bayesianas, porque teve uma parte dessa aula eu já disponibilizei para vocês anteriormente. No entanto, foi logo no começo, quando teve o início da quarentena. Então, a gente não teve essa aula, eu disponibilizei. Acho que eu gravei pouco sobre ela. E aí eu pedi para vocês lerem um artigo, não sei se vocês chegaram a ler, mas eu acho que é importante eu abordar, voltar um pouquinho do que era para ter sido visto, para poder eu entrar no que de fato eu quero, que é nessas aqui, ó, são nessas redes bayesianas dinâmicas. Tá? A gente estava vendo as clássicas, e aí a gente vai continuar vendo redes bayesianas dinâmicas, mas eu preciso voltar um pouco nas clássicas para que a gente possa lembrar algumas coisas importantes que a gente não conseguiu ver no encontro presencial. E aí, com isso, eu vou trazer esse exemplo aqui, tá? Esse exemplo eu já apresentei para vocês, mas eu volto a apresentar ele novamente, porque a gente precisa partir de algum ponto. Diz o seguinte: você possui um novo alarme contra ladrões em casa, tá? Esse exemplo foi extraído desse artigo aqui, Marques e Dutra. Esse artigo, inclusive, foi o artigo que eu pedi para vocês lerem como atividade numa das aulas anteriores. Este alarme, ele é confiável, tá? E na detecção de invasão. No entanto, ele pode disparar caso ocorra terremoto. E aí, você, que é o dono do alarme que está instalado, tem dois vizinhos, que é o João e a Maria. Eles prometeram que vão te telefonar, né? Se você vai estar no trabalho, por exemplo, ou fora de casa, se o alarme disparar. O João, ele sempre liga quando ele ouve o alarme. Só que algumas vezes ele confunde o alarme com o telefone, o barulho do telefone. E também liga para você, da mesma forma. Então, ele pode se equivocar, na realidade, é isso que está dizendo, né? Ele pode ter ouvido o alarme, de fato, mas ele também pode ter confundido o barulho do telefone como sendo o alarme. Então, é essa a situação. Aí tem a outra vizinha, que é a Maria. A Maria também, ela tem uma característica, ela ouve a música bastante alta, né? E aí ela não escuta o alarme, apesar de ela ter prometido que iria ligar para você se escutasse. Então, isso dificulta com que ela escute o alarme. Continuando. Rede bayesiana, como eu já tinha falado para vocês, é uma representação gráfica da maneira como está apresentada aí na tela. Vocês estão vendo a tela, né? Tá sim, tá aparecendo. Tá bom. Então, tá ok. Se sumir, vocês me avisem, por favor, porque às vezes acontece isso. Ontem, por exemplo, eu tive em 2 momentos da aula que a tela, alguém mexeu, alguém fez alguma coisa que aí sumia para algumas pessoas. Então, olha lá. Voltando. Uma rede bayesiana, ela é uma representação gráfica de situações, né? A gente faz um estudo de situações, e são situações que envolvem uma certa incerteza, tá bom? Uma aleatoriedade, então as coisas podem ou não acontecer com uma determinada possibilidade. E aí a gente representa de maneira gráfica ou visual, né, essas situações assim, com a teoria de grafos, né, através de grafos, e aí a gente tem os nós, né, nos grafos tem os arcos, né, que os arcos mostram a relação que os nós têm entre si,
tá certo? E aí, os nós, eles representam justamente as variáveis da nossa situação, tá? Da situação de análise. Por isso, tipo aqui, ó, cada nó que está representando uma análise, uma variável do meu experimento, vou dizer assim, ou do meu fenômeno, tá? E ela ocorre com uma determinada possibilidade ou probabilidade, tá? Então, tá aqui, no nó chamado ladrão, que na realidade é a invasão da sua casa ou da casa, né, do personagem principal dessa situação, a possibilidade de um ladrão entrar na casa é essa aqui, ó, bem pequenininha, probabilidade de 0,001, né? Então é 0,1%, se a gente transformar isso em percentual. E aí a possibilidade de ocorrência de um terremoto, né? Porque um terremoto é um disparador do alarme, né? Veja só, se o ladrão entra, o alarme vai disparar. Então tem essa relação aqui direta da entrada, né? Do ladrão entrar na casa, o alarme vai disparar. Mas também pode disparar se acontecer um terremoto na região, né? E a possibilidade de acontecer um terremoto na região é essa aqui, 0,002, ou seja, 0,2%. Né? Então, o disparo do alarme, ele depende diretamente dessas duas situações, da entrada de um ladrão ou da ocorrência de um terremoto. E aí, vejam só, aqui tem perceba que tem essas tabelinhas, que sempre associar, todo nó tem uma tabela, que é a tabela de probabilidade. As duas primeiras, sempre os nós principais ou iniciais da minha rede bayesiana, sempre as tabelas elas não serão condicionadas, que é o que acontece aqui, ó. O L é o L de ladrão, né? E o V é de verdadeiro, ou seja, de que vai existir um ladrão entrando lá na residência, tá? Então, ela vai ocorrer, né? Isso aqui é a probabilidade de ocorrer, e esse V é verdade, tá? É de verdadeiro. Da mesma maneira para o terremoto, a leitura que a gente faz para a tabela é essa. Então, a ocorrência de um terremoto, né, ou verdade, com essa possibilidade, e aí, ó, como o alarme depende dessas duas variáveis, então a tabela desse nó do alarme, ela é maior, porque tem essas combinações aqui de verdadeiro e falso entre ladrão e terremoto. Por exemplo, aqui, VV está me dizendo de que entrou um ladrão e também aconteceu um terremoto. Ou seja, as duas situações ocorreram, né? O ladrão entrou e ele também teve um terremoto, e isso, o alarme dispara de qualquer jeito. E a possibilidade disso acontecer, ó, é dada por essa probabilidade aqui, 0,95. Isso aqui sempre é determinado ou estabelecido de alguma maneira, tá? Esses valores de probabilidade, eles sempre devem ser informados no problema. Então, vocês não vão ter que adivinhar, vocês não vão ter que chutar, nem nada. Isso sempre é dado no problema que é analisado, né? De alguma maneira, né? De alguma maneira. Que nem aqui, ó, na segunda linha da tabela do alarme, tá? Essa aqui é a tabela de probabilidade do alarme. É V para o ladrão e F para o terremoto. Isso quer dizer que só não teve terremoto, mas o ladrão entrou. E a probabilidade é 0,95. Isso aqui é coincidência, tá? Não é que aqui é 0,95, aqui também é por consequência, não é não. Isso aqui é coincidência, ou o autor de onde eu retirei, né? Os autores de onde eu retirei o exemplo, talvez eles tenham também decidido assim. Na terceira linha, a gente tem a outra combinação, falso para o ladrão e verdadeiro para o terremoto. Isso quer dizer que o alarme vai disparar também com essa possibilidade aqui, essa probabilidade. E aí, falso para ladrão e falso para o terremoto, a possibilidade do alarme disparar ainda existe, mas ela é muito pequenininha, né? A probabilidade é essa aqui, ó, 0,001, ou 0,1%. Estou me detendo um pouquinho no grafo, porque é importante a gente entender. Isso aqui é o produto de uma rede bayesiana, tá? Então, tem aplicativo, tem software que faz esse tipo... É claro que isso aqui está meio artesanal, meio artístico e tal, né? Para ser didático. Mas quando se a gente for usar um programa mais profissional para lidar com isso, eu não sei, na realidade, eu só conheço um, que é o Netica,
E ele não é tão bonito assim. Ele não produz grafos de rede bayesiana tão bonitinhos assim. Mas esse aqui é mais artístico. Então, vamos lá. E aí, esse nó, que é a variável do João, né? O João ligue. Então, o João vai ligar. A possibilidade do João ligar já foi dado lá no problema, né? Então, João, é verdade que o João vai ligar é 0,90. O João não vai ligar com essa probabilidade aqui, 0,05. E tem a Maria ligue. A Maria vai ligar com essa probabilidade, 0,70. E não vai ligar com essa outra probabilidade. Então, a gente tem todas as possibilidades aqui na minha rede. A gente poderia fazer uma série de combinações e cálculos aí para saber qual é o cenário mais provável, por exemplo. Tá bom? Vou mudar aqui. Bem, as propriedades markovianas das redes bayesianas, considerando o exemplo que eu estou trazendo, elas afirmam o seguinte: não existem dependências entre os nós ou entre as variáveis, né? Uma dependência direta, de que ela não seja explícita. Tá? Então, se tem dependência entre variáveis, isso vai ser desenhado na rede bayesiana. De que maneira? Vou voltar aqui um pouquinho. Através dos arcos. Então, olha só. Existe uma dependência direta entre terremoto e alarme que é representada por esse arco aqui. Da mesma maneira, entre ladrão e alarme, é representada por esse arco aqui, a dependência direta. Ladrão e João não têm ligação nenhuma, ou seja, são elementos do meu problema independentes, ou seja, existir um ladrão para invadir a residência não depende do João, do João ligar. Na realidade, depende do João ligar que vai aqui para lá, mas eles não têm, assim, ter ou não um ladrão não depende de também ter ou não o João, tá? Da mesma maneira o terremoto com a Maria, porque não tem, ó, arco ligando eles dois. Isso que está falando aqui, ó. Essa ligação, essa dependência direta, ela só vai existir se ela estiver explícita na minha rede. O que mais que essa propriedade markoviana afirma para a gente? Cada variável possui dependência direta apenas das suas variáveis pai, né? Aí eu volto aqui. Por exemplo, a variável alarme, né? O nó alarme, ele tem como nó pai o nó ladrão e o nó terremoto. Então, ele tem dois pais, né? Por exemplo, do João Ligue, o nó pai do João Ligue é o alarme, né? Que é o que antecede ele imediatamente. Da mesma maneira para Maria, o nó pai da Maria é o alarme. E aí diz o seguinte, mais uma vez, cada variável possui dependência direta e a probabilidade conjunta que a gente vai obter para saber o cenário mais provável, ela vai ser calculada dessa maneira aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Probabilidade x1, x2, xn, essas variáveis aqui vão representar o número de nós, né? São as evidências que o meu problema vai ter, e aí cada variável, que vai ser cada nó, a gente vai atribuir um possível valor, verdadeiro ou falso, ou outra coisa, tá bom? E aí a gente vai calcular as probabilidades, o produto, né? Isso aqui é o produtório, das probabilidades condicionadas da minha rede. Tá? Então, o resultado final, ou seja, para verificar o cenário que eu estou querendo avaliar, a possibilidade dele acontecer, é obtido por essa conta aqui. Olha só essa situação, para exemplificar, tá? A propriedade markoviana. Vamos considerar que a gente quer calcular a probabilidade de o alarme ter tocado, né, ou ter soado, mas não teve ladrão. Então, esse símbolozinho aqui é a negação, né? Então, ladrão, a gente estava usando a letra L, então isso aqui é para negar, não teve ladrão. O alarme tocou, mas não teve a entrada de um ladrão. Também não teve terremoto, a gente viu que tinha essa possibilidade, né? F e F para ambos, mas mesmo assim existia uma possibilidade do alarme tocar. Mesmo não tendo entrado um ladrão, e nem ter ocorrido terremoto. Havia, é bem baixinha, mas existia. Então, a gente pode considerar isso. Então, eu quero saber. Tá, não teve ladrão, não teve terremoto, mas ainda eu quero verificar a possibilidade do João e também da Maria. Então, conjuntamente, o João ligou e a Maria também ligou.
né? Então, é esse cenário aqui que eu quero avaliar. Então, vou voltar aqui um slide. Então, aqui, ó. Então, o cenário vai ser representado por isso aqui, ó. Não teve ladrão, é F. Não teve terremoto, seria F. Aí teria aqui uma terceira variável, né, que seria do João. O João ligou. E aí teria a Maria, que é o X4, a Maria ligou. Então, eu quero saber qual é a probabilidade desse cenário acontecer. E aí a gente vai fazer o produto das probabilidades, que é exatamente isso que está aqui, ó. Então, vamos lá. E aí eu estou representando assim, tá? De uma maneira da lógica, né? Esse aqui é o símbolo de E. Então, o João ligou, né? E a Maria também. E o alarme tocou, mas não teve terremoto, ou desculpa, não teve ladrão e nem teve terremoto. E aí vejam só. Como que a gente chegou nesses valores aqui? Eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Mas por que eu estou representando assim, ó, de maneira condicional? Probabilidade de J dado A. Porque o João, que é o J, ó, ele depende diretamente do alarme. Como que a gente sabe disso? Olhando para a rede, ó. Eu mudei aqui o slide. Então, o João, ó, ele é condicionado ao alarme, porque o alarme é o nó pai dele. Por isso que é P de J barra A, o dado A, tá certo? Mas aí eu quero saber, eu quero considerar a possibilidade do João ter ligado. Então, é o J igual a V, verdadeiro, 0,90, que está aqui, ó. Então, a probabilidade do P de J barra dado A é 0,9, tá? Então, é produtório, né? Então, é produto, vezes. Probabilidade da Maria. Percebam que eu estou começando esse cálculo a partir aqui, ó, do fim da minha rede. Então, é daqui para cima. A gente sempre faz assim, para a gente poder enxergar as condicionalidades. Então, a Maria depende direto do alarme, por isso que é P, probabilidade, de M, condicionado ao A, o alarme, né? M de Maria, A de alarme. E eu quero saber, eu quero considerar a possibilidade da Maria ligar, ou do M ser verdadeiro, que é isso aqui, ó, 0,70. Tá? Então, por isso que aqui é 0,70. Ó. É produtório porque é aquilo lá da propriedade marcoviana, como eu mostrei para vocês. Agora, vejam só, eu quero também considerar que o alarme tocou. Desculpa, que o alarme tocou. Possibilidade que o alarme tocou, mas não teve ladrão e não teve terremoto. Porque eu tenho que desenhar, eu tenho que escrever, né, simbolicamente dessa maneira, porque o alarme depende diretamente de terremoto e de ladrão. Então, a barra aqui de condicionalidade tem que considerar os dois. E eu estou considerando que não teve ladrão e que não teve terremoto, ou seja, F para ladrão, F para terremoto. Então, FF, ó. F ladrão, F terremoto tinha uma possibilidade bem pequenininha, mas ela existia. 0,001. Tá aqui, ó. Então, isso aqui tá nesse número que tá aqui, né? Isso tudo sempre multiplicando esses números. E aí, eu ainda tenho que considerar a possibilidade desses outros dois nós aqui, né, que eu não levei em conta, para completar todo o cenário, né, que eu estou construindo. Eu tenho que levar em conta as probabilidades de todos os meus nós. Então, aqui, probabilidade de não ter ocorrido o ladrão. Então, é F. Então, eu vou lá na tabelinha do ladrão. Por que que aparece aqui, ó, 09999? O F que não está escrito aqui, mas é 1 menos esse valor, né? Para completar o 1, sempre a soma das probabilidades tem que ser igual a 1. Então, é 1 menos isso que está aqui. Por isso que apareceu esse número, que é da não ocorrência de ladrão. Aqui é a ocorrência é V. O F, que não está aparecendo aqui, explicitamente, é 1 menos esse valor do V. Então, por isso que apareceu isso. E para terminar, a probabilidade de não ter ocorrido o terremoto. De ter ocorrido o terremoto é isso aqui. O de não ter ocorrido é 1 menos esse valor, que está aqui, ó. Agora sim a gente consegue fazer o cálculo desse cenário acontecer. Então é o produto, isso vezes isso, vezes isso, vezes isso, vezes isso, que resulta nesse valor bem pequenininho. Ó. Então a probabilidade disso ter acontecido, né? O alarme ter tocado, não ter tido ladrão, não ter tido terremoto, o João ligou e a Maria também ligou. Então isso vai acontecer, ó, com essa probabilidade aqui.
Se a gente multiplicar por 100, essa vírgula muda para cá, então vai ser 0,062, ou seja, menos de 1%, né? 0,062, não, é 6%. Não, não é, desculpa. É 0,6%, 0,06%. É bem pequenininha mesmo, bem pequenininha mesmo. Então, não chega nem a 0,5%. 0,05%, né? Bem pequenininha a chance dessa situação acontecer. Bem, continuando. Tá? Tudo bem? Ficou claro esse cálculo aqui? Sim. Tá bom. Se não ficou, por favor, manifestem-se, tá? Pode não ser agora, mas pode ser depois, se vocês não quiserem deixar o registro na gravação, porque está sendo gravado, tá? Continuando. Um procedimento geral para a construção de redes bayesianas, então, que a gente tem que sempre seguir, né, alguns passos para que a gente construa uma rede de maneira correta, são esses que estão aqui apresentados. Primeiro, a gente tem que construir um conjunto de variáveis, tem que escolher um conjunto de variáveis, né? Tem que montar um cenário, é o nosso fenômeno, o nosso experimento, e aí a gente tem que fazer o levantamento daquilo que é importante para o que a gente quer avaliar, né? E aí a gente vai considerar isso como as minhas variáveis xis, tá? Então, x é a minha variável e xi para representar cada uma delas. Elas vão descrever o domínio do meu problema. 2, a gente tem que escolher a ordem em que elas vão ocorrer. Quem depende de quem? E para que a gente possa dizer quem é pai de quem, né? Quem é filho de quem. Quem é nó raiz, quem é nó folha. Coisas daquele tipo que a gente já falou em sala de aula. 3, enquanto existem variáveis, a gente vai ter que sempre fazer isso. Escolher uma variável xi e adicionar um nó na rede, né? Que é depois que a gente definiu as variáveis importantes para o meu problema de análise, né? Montou o nosso domínio, escolheu a ordem que elas deverão ser representadas, e aí a gente vai começar a montar a rede. Determina quem é nó pai, né? Que é justamente essa ordem que está aí, e aí a gente vai ter que determinar a tabela de probabilidades condicionais para cada uma, tabela de probabilidades condicionais para cada uma das minhas variáveis. São aquelas tabelas de valores que eu apresentei no exemplo lá, né, do alarme, onde cada nó tinha uma tabelinha. Continuando. Vou falar sobre um conceito que é chamado evidência, mas possivelmente vocês já devem ter ouvido falar em outras disciplinas ou até mesmo ao longo da vida, na vida usual, né, da vida nossa do dia a dia. A evidência, né, em redes bayesianas representa assim um valor conhecido de uma variável. É como se eu tivesse assim, vamos supor, a minha variável vai ser nota do trabalho, por exemplo. Então, a nota do trabalho vai ser a minha variável, tá bom? E aí, quando eu atribuo uma nota para o trabalho, para um de vocês que seja, eu estou evidenciando essa nota. Eu estou atribuindo um valor, onde esse valor vai ser conhecido, nem que seja só por você e pelo professor, tá bom? Mas isso é o conceito de evidência. Tá? Quando numa rede bayesiana alguma variável é evidenciada, ela causa ela tem algumas consequências na minha rede, tá? E é isso que a gente vai apresentar para vocês. Então, olha lá. É uma variável aleatória com valor conhecido, então é um valor atribuído. Quando isso ocorre, essa variável ela deixa de ser aleatória, porque ela agora tem um valor conhecido e ela se torna uma constante, né? E ela vai estar acoplada na rede, né? Então, é uma variável da minha rede, com uma estrutura já conhecida, né? Evidenciar, o uso de evidências são úteis quando existe o objetivo da realização de algum tipo de inferência, tá? Descobrir cenários ou fazer algum tipo de estimação. E aí tem algumas propriedades quando ocorrem evidências no meu problema, analisado por rede bayesiana, que são essas que estão aqui apresentadas. Diz o seguinte: uma variável é independente da outra se não existe arco conectando ambas, óbvio. É o que eu já disse para vocês, inclusive lá nas propriedades marcovianas.
Se não existe arco entre dois nós, é porque eles são independentes, né? A propriedade da desseparação também afirma isso. O que mais? É possível definir a independência quando existe entre as variáveis analisadas um grupo específico de variáveis, podendo ser um grupo de evidências. Então, se eu tenho, vamos supor, 3 nós, né, vamos supor que eles estejam ao lado do outro, os 3. E aí o nó do meio está evidenciado, ou seja, ele virou constante, ele não é mais variável aleatória. Se ele ocorrer isso, esse nó vai bloquear o acesso dos nós das pontas, tá? Ele bloqueia, porque o nó que se tornou evidenciado, ele se torna uma barreira, e aí ele separa, ele dessepara. É isso que, de onde vem esse termo aqui, tá? As variáveis tornam-se separadas, aquelas das pontas, por conta de que a variável do meio, né, ela agora está evidenciada. Então, ela se tornou uma barreira para, no caso da relação entre as duas, das pontas. O que mais? Um conjunto de nós, esse conjunto chamado de E, ele vai desseparar dois outros conjuntos, aí eu estou chamando esses dois outros conjuntos de X e de Y, se todo o caminho não dirigido entre X e Y é bloqueado por E. Isso aqui é exatamente o que eu acabei de dizer. Quando eu tenho 3 nós, aqui ele usa como conjuntos, ele está generalizando. Mas quando eu tenho, por exemplo, 3 nós e tenho lá o do meio evidenciado, é o que eu acabei de falar. Continuando a propriedade, fala sobre um caminho bloqueado por um conjunto de nós, se existe um nó Z que garanta uma das 3 condições. Aí, isso aqui, na realidade, eu nem vou ler, porque vai reforçar exatamente o que eu acabei de falar. Eu quero continuar, porque eu quero falar aqui do esquema visual, tá? Então, aqui, eu tenho 3 nós, por exemplo. Alguém quer falar? Oi? A Raquel está tentando entrar. Ah, peraí. Então, peraí. Então, eu vou fazer o seguinte. Ah, é verdade, Vou ter que... Estou admitindo ela. Pronto. Raquel? Oi, Conseguiu, né? consegui. Então tá bom. Vamos ver. Vocês enxergam o meu slide? Sim. Tá aparecendo o slide? Aham, tô sim. Então tá bom. Vou continuar, tá? Engraçado que isso só acontece com essa turma, de eu ter que ficar admitindo vocês para a sala. Nas outras turmas, os alunos estão entrando direto. Eu não sei o que eu fiz. Acho que na hora que fui elaborar a equipe, o canal, deu algo, não sei o que eu fiz. É que esse foi o primeiro canal que eu criei, foi o dessa disciplina. Possivelmente, como foi a primeira vez, a gente sempre faz algo que não é tão bom. Eu vou avaliar depois disso. Então, olha lá, continuando aqui a avaliação, o estudo da propriedade de evidência, né, que fala da propriedade da desseparação, vamos considerar esse caso aqui de cima, tá? Eu tenho 3 nós numa rede bayesiana, o primeiro chama A, o segundo chama B e o terceiro chama C. Olha só como que é a relação entre eles. O A é um pai de B, olha só, porque a direção é de A para B, e o B é um pai de C. Né? Então, ou seja, B é filho de A, C é filho de B. O que isso está me dizendo? A influencia em B, que influencia em C. B tem um estado evidenciado. Se o B tiver um estado evidenciado, ele vai bloquear o acesso de A até o C. É isso que eu também já comentei para vocês. Né, os nós A e C eles vão se tornar bloqueados porque o B vai estar evidenciado. Ele virou constante, não mais variável aleatória. Como se o fluxo aqui ele fosse bloqueado porque agora B ficou evidenciado. A outra situação é essa segunda aqui, a de baixo. Olha só, A, B e C são os mesmos, mas a relação é diferente. Ó. B é pai de C, B é pai de A. Tá bom? Então, agora é assim, sai de B e vai para A e C, sai do meio e vai para as pontas. O que ele comenta sobre a propriedade da desseparação? Ele diz que essa rede, esses 3 nós que estão aqui, que é uma rede bayesiana, essa rede ela é divergente em B.
né? Então, de B sai para todo lugar. Mas o B está evidenciado. Então, a gente está considerando que esse B aqui está evidenciado, tá? Portanto, existe um bloqueio entre A e C também. Tá? Então, é isso que pode ocorrer. Estou mostrando para vocês possibilidades de cenários, no caso de uma evidenciação de algum dos nós. E, por último, esse que está aqui embaixo, olha. Essa outra rede que está aqui embaixo. Agora, a gente tem mais 2 outros nós, A, B, C, D e E. E aí, o que ele diz assim, ó, a rede é convergente em B. Por que ela é convergente em B? Sai de A, vai para B, sai de C, vai para B. Pronto. E aí, em B, vinda de A e C, né? Nem B, nem seus descendentes D e E estão evidenciados. Se isso acontece, é porque o fluxo pode fluir naturalmente, normalmente. Se não ocorrer evidenciação, obviamente. Se a gente evidenciar o B, a rede inteira ficará bloqueada. Então, sempre que a gente atribuir um valor para um dos nós, aquele nó ele fica bloqueado, porque ele não vai ter mais possibilidade de ocorrer ou não para algum determinado valor, porque o valor já aconteceu, ele já é constante, ele não é mais variável aleatória. É isso que trata a propriedade da desseparação ou a evidenciação. Aí tem os nominhos para isso, tá? Por exemplo, ó, indo de X para Z e para Y, é como se fosse o A, o B e o C, tem o nome aqui, head to tail. Isso aqui, se não me engano, isso tá no AVA, com algum lugar que eu coloquei lá. Tá? Então, eu não vou ficar lendo isso aqui, mas são são esses esqueminhas aqui apresentados, inclusive que é o que eu já mostrei no slide anterior. Aqui, para encerrar essa parte de rede bayesiana clássica, eu vou trazer esse exemplo aqui, que ele é bem interessante. Tá? Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Olha só. Diz o seguinte. Suponha que temos uma bolsa com 3 moedas. Moedas viciadas. Ou seja, elas não são moedas balanceadas ou honestas. Isso quer dizer, a ocorrência de uma das faces é diferente da outra. E aí a gente está chamando essas moedas de A, B e C. As 3 moedas. Uma chama A, outra chama B e outra chama C. E aí a probabilidade de obter a face cara em cada uma dessas 3 moedas é dada assim. Da moeda A é igual a 0,2. Da moeda B é igual a 0,6. Da moeda C é igual a 0,8. Então, isso aqui é a probabilidade de ocorrer cara nas 3 moedas. Tá? Então, é por isso que ele diz respectivamente. Seguindo, uma moeda é sorteada da bolsa. Então, qualquer uma das 3 vai ser sorteada. O sorteio é igual, né? A possibilidade de retirar é igual. Então, vai ser 1 para 3, 1/3. Então, escolher A, B ou C, se a gente não olhar e escolher por intenção, né? Se a gente colocar a mão na bolsa sem ficar olhando, a gente pode escolher qualquer uma das 3. Por isso que é dita a chance é igual. E aí, essa moeda que foi retirada da bolsa, ela vai ser lançada 3 vezes. Tá? Ela vai ser lançada 3 vezes. E os resultados vão ser registrados. Os resultados da face observada, tá? Lancei a moeda e aí observo a face que eu estou enxergando da moeda. Ah, é cara ou é coroa? Isso vai ser registrado nessas variáveis aqui. X1, X2 e X3. E aí eu tenho duas coisas para fazer. No item A, diz o seguinte: obtenha a rede bayesiana correspondente, né, dessa situação. Eu quero analisar a situação por uma rede bayesiana, e é isso que eu estou pedindo aqui. Estruture a rede bayesiana para esse problema correspondente e defina as probabilidades condicionais. Então, se a gente vai definir uma rede bayesiana, a gente vai ter que também construir as tabelas de probabilidades. Certamente dá para a gente extrair. Percebe que a gente já tem uns valores aqui de probabilidades. Então, isso vai ajudar a gente. No item B, eu estou pedindo o seguinte. Calcule qual moeda é mais provável de ter sido sorteada, dado que foram observadas 2 caras e uma coroa. Então, isso aqui, ó, lá no final, foi o que aconteceu dos 3 lançamentos. 2 deles foram de caras e 1 foi de coroa. Então, isso que aconteceu. Então, eu quero saber qual foi a moeda que
possivelmente foi retirada para ter resultado isto aqui. Vamos lá. Então, a gente vai começar a estruturar a resolução, para a gente poder montar e construir a rede bayesiana. Estou chamando de C, tá? Esse aqui é um conjunto. Conjunto C. Esse conjunto C ele é composto pelo A, B e C, que são as moedas, né? O conjunto que representa as moedas da bolsa. Né? E esse C vai ser a raiz, tá? Estou definindo esse C para ele ser um nó da minha rede. Esse vai ser, como vai começar por ele vai ser a variável raiz ou o nó raiz, ou o nó pai inicial. Bem, veja só. Aqueles três resultados, né, aquelas três variáveis que vão representar cada um dos lançamentos da moeda que foi sorteada, vai ter dois possíveis resultados, né? Ou vai ser cara ou vai ser coroa, obviamente. No primeiro lançamento, ou saiu cara ou saiu coroa. No segundo lançamento, que é o X2, ou saiu cara ou saiu coroa. O X3, que é o terceiro lançamento, também. O cara ou coroa, a mesma moeda, é uma moeda, só tem essas duas possibilidades de resultados. As variáveis x1, x2, x3 vão ser as variáveis filhas, ou os nós filhos ou folhas. Tá? Então, beleza, estou aqui definindo alguns elementos para poder construir a rede. Continuando. Vou começar a elaborar as tabelas de probabilidades para poder alocar lá para os nós da minha rede. Então, a tabela de probabilidade C, que é aquele conjunto que é composto pelas três moedas, ela é dada desse tipo aqui. Lembra que eu comentei que a chance de seleção das moedas é a mesma. Então, é de 1 para 3 para cada uma. Se eu tenho 3 e a chance de seleção de uma delas é igual às demais, então é 1 para 3, 1 terço. 1 para 3, 1 terço, 1 para 3, 1 terço. Então, está aqui. O C e a probabilidade de ocorrer C, que é esse conjunto que eu defini. Continuando. A tabela de probabilidades condicional de cada uma das variáveis x, que é o resultado do lançamento, né? Então, vou ter 3 resultados, então vou ter 3 tabelas desse tipo aqui, né? Condicionado à seleção em C. Se eu escolher A, o A vai ter resultado cara com essa possibilidade aqui. Se eu escolher B, é 1 terço, a possibilidade de ocorrer cara, que é o que eu tenho interesse, né? Na realidade, é o que está dito lá. A probabilidade de ocorrer cara é 0,6. Consequentemente, de ocorrer coroa é o complemento disso aqui para 1, né? Para 1 falta 0,4. Então, 0,4 seria a coroa. Só para a gente entender. E de C, eu também tenho do problema, que isso é 0,8. Esses números saíram de onde? Daqui, ó. Vou voltar. Tá aqui, ó. 0,2, 0,6 e 0,8. Isso foi informado aqui. Então, tá aqui eles, 0,2, 0,6, 0,8. Isso também vale para X2 e para X3, porque eu estou mostrando para X1, né? Eu tenho X1, X2, X3, mas essas probabilidades não mudaram. Continuando, tá aqui a minha rede, ó, uma rede bayesiana. Então, eu tenho o nó raiz, ou o nó pai, que é o C. Primeiro, eu tenho que escolher uma das moedas, ou sortear. Depois, eu tenho que lançar, né? E aí, entre elas são independentes. Por isso que eu não teria uma rede, como até no semestre passado, quando eu mostrei esse exemplo. O aluno falou, eu faria diferente. Eu colocaria o C, X1, aí um arco, X2, um outro arco, X3. Se eu fizesse dessa maneira, eu estaria dizendo que X2 depende de X1 e X3 depende de X2. E isso não é verdade. A seleção de cada uma delas é independente. Por isso que a gente tem, de cada uma delas é independente. Então, vai gerar lançamentos independentes. Eles dependem unicamente daqui, ó. X1 só depende de C, que é o sorteio de uma das três. X2 depende somente de C, também daqui. E X3 igual. Elas não dependem entre si. Tá? Elas não dependem entre si, por isso que a gente constrói uma rede desse tipo. Essa aqui é uma rede extremamente simples, né? Só tem um nó, que é o pai, o nó raiz, e todos os outros são filhos dele. As tabelas de probabilidades, ó, condicionadas, isso aqui, lembra que eu disse, a primeira nunca é condicionada. Só abaixo dela começam a aparecer as condições, as probabilidades condicionadas.
Então, aqui é para x1, aqui é para x2, tá? Isso aqui é x2. A tabela é que ela se replicou, né? Mas aqui é para x2, que são os mesmos valores, e aqui é para x3. Então, são os mesmos valores que eu disse, vale para x2 e x3. Então, tá aqui. Então, essa é a rede bayesiana desse problema, né? Continuando. Então, vamos lá. Agora a gente fez o item A, que é estabelecer a rede bayesiana. Agora a gente vai começar a responder o item B. O item B pedia para a gente identificar qual que era a moeda mais provável de ter sido sorteada. Foi a moeda A, foi a moeda B ou foi a moeda C? Sendo que eu sei que já o resultado final. Eu sei que lá no final surgiram, né, resultaram 2 caras e uma coroa. Então vamos lá, vamos analisar. Bem, a moeda mais provável de ter sido sorteada da bolsa, dada que resultou nisso, né, vai ser identificada pela probabilidade a posteriori. Ou seja, a gente vai usar o teorema de Bayes, né, a posteriori de C. Então vai ser assim, ó. Qual é a probabilidade de C? O C é aquele conjunto que era composto por A, B e C, que eram as moedas. Qual delas foi sorteada, sabendo que resultou isso aqui, né? Então, eu vou usar o teorema de Bayes. E aí, o teorema de Bayes, ele fica estruturado assim. Lembra que eu mostrei para vocês já em sala de aula? Probabilidade de ser dado alguma coisa. Aí sempre vinha, é o primeiro sozinho, e aí, vezes, a probabilidade disso aqui invertido. Então, tá lá. O que está depois da barrinha aparece primeiro, e o que estava antes, agora aparece depois. E lá embaixo é o segundo sozinho. Então, era como eu já mostrei na sala de aula. Então, é a mesma fórmula que eu estou mostrando aqui. Teorema de Bayes. No entanto, em redes bayesianas, podemos obter as probabilidades para x1, x2 e x3 de forma independente, condicionadas a C. O que isso quer dizer? Isso que vai ser mostrado agora. Vamos considerar que a moeda sorteada foi A, certo? Então, o meu conjunto C vai ficar evidenciado. Então, tá aqui, ó, isso aqui é uma evidência. Eu estou considerando que foi isso que aconteceu. Então, não é mais uma variável aleatória, mas agora ela é uma evidência, tá? A evidência aqui é o A. Eu quero saber, vamos considerar, vamos construir um cenário. Então, o cenário foi a moeda sorteada. Beleza, então vamos lá. Para considerar isso aqui, considerando isso, vamos construir essa probabilidade. A probabilidade do primeiro lançamento ter sido cara, do segundo lançamento, que é x2, ter sido cara também, e que o terceiro vai ser coroa. Por que vai ser isso? Porque é o que eu tenho interesse. Lembra que eu disse, eu quero saber qual é a moeda sorteada, sabendo que deu 2 caras e uma coroa. Aí eu vou considerar vou começar de algum cenário, de algum momento, algum lugar. Então é isso que eu estou dizendo. Foi na primeira e na segunda que deu cara, e na terceira coroa. Isso vai poder variar também, lógico, mas a gente vai ver isso mais à frente. Sabendo que a moeda sorteada foi a moeda A. Então, é dado que C é igual a A, que é isso aqui, ó, a evidência. Então, a gente vai lá. Probabilidade de x1 ser cara, dado que foi A, é 0,2, que isso aqui a gente já tinha mostrado. Vou voltar aqui um pouquinho. Tá aqui, ó. De A, resultar cara, é 0,2. Então, vai sair daqui. Então, voltando lá. Então, tá aqui, probabilidade de x1 ser cara, sendo que a moeda foi A, é 0,2. Vezes, né? Aí, como a gente quer, elas são independentes, os lançamentos, aí a gente vai multiplicando. x1 dá alguma coisa, vezes x2 dar outra coisa, vezes x3 dar outra coisa. Sempre quando é independente assim, a gente faz produto. Né? Isso aqui é a propriedade marcoviana. Lembra que eu mostrei para vocês agora há pouco? Isso aqui então vem da propriedade marcoviana. Quando a gente tem o cenário total que a gente quer, é isso aqui, cara a cara, coroa. Então, a propriedade marcoviana diz que é a propriedade, é o produto, né, o produtório das evidências, dos resultados possíveis. Então, aqui o meu cenário total. Então, x2 vai ser cara, sendo que a moeda foi A, sorteada. Também é 0,2. Então, tá aqui, ó, o primeiro cara 0,2, o segundo cara 0,2. E o terceiro lançamento deu coroa, sendo que é A. É o complemento disso para 1, 0,2, então falta para 1, 0,8. Por isso que aqui é 0,8. E aí é o produto. Propriedade marcoviana. 0,2 vezes 0,2 vezes 0,8. Resultou nisso aqui, ó.
0,032. Então, essa aqui é a probabilidade de ter acontecido isso tudo. Cara no primeiro lançamento, cara no segundo lançamento, coroa no terceiro lançamento, considerando que a moeda sorteada antes foi a moeda A. Ok, mas veja que isso pode variar, né? Olha só, eu estou considerando assim, CCK. Então, CCK é para coroa, tá? Então, cara, coroa. Mas existem outras possibilidades de resultar duas caras e uma coroa. Primeiro cara, segundo coroa, terceiro cara. No final, também foram duas caras e uma coroa. Só a posição, né, da ocorrência que foi diferente. Primeiro foi coroa e o segundo e terceiro foi cara. Também é outra possibilidade. Por isso, né, essas probabilidades não mudam, só muda a ordem que isso acontece. Tá certo? Então, por isso que eu tenho três possibilidades de acontecer isso que eu estou montando. Por isso que a gente pega esse resultado que está aqui e multiplica por 3, porque 1, 2, 3. Um deles é 0,032, mas o outro também e o outro também. Por isso que é 3 vezes esse valor. Então, a probabilidade de resultar duas caras e uma coroa, sendo que, dado que a moeda sorteada foi a moeda A, é o resultado que está aqui, ó, 0,096. Então, analisei o primeiro cenário, tá? Tenho que ainda fazer esse mesmo estudo, considerando que a moeda foi B e depois que a moeda foi C. Então, vamos lá. Esse exercício ele é razoavelmente simples, mas ele é meio trabalhoso. Então, tá aqui. Agora eu vou mudar o cenário. A moeda vai ser a moeda B. Mesma coisa, ó. Começo aqui. No primeiro lançamento deu cara, no segundo lançamento deu cara, no terceiro deu coroa, mas agora a moeda que eu quero considerar é a moeda B. Mesma coisa, ó. Propriedade marcoviana, propriedade marcoviana, propriedade marcoviana. Só que muda o valor. Lá da tabela, né, quando resulta cara, sendo que a sorteada foi B, era 0,6. Por isso que não é mais aquele 0,2. É porque agora mudou a moeda. A moeda B tem probabilidade de resultar cara igual a 0,6. Então, ó, x1 é cara, 0,6. x2 é cara, 0,6. x3 é coroa, é o que falta para 1. 1 menos isso aqui é 0,4. Propriedade marcoviana. Isso vezes isso vezes isso. Então, tá aqui, ó, o resultado. E aí, da mesma maneira, né? Cara, coroa, mas a gente tem as outras duas possibilidades de resultados. Então, a gente tem três possibilidades para resultar duas caras e uma coroa. Esse número aqui, então, vai ser multiplicado por 3. Então, tá aqui o resultado. Então, quando a moeda é B, a probabilidade de acontecer isso aqui, ó, duas caras e uma coroa, é 0,432. E agora C. A gente vai considerar C. Mesma coisa, só muda aqui os valores, porque quando é C, a probabilidade de resultar cara é igual a 0,8. Então lá, x1 cara, x2 cara, x3 coroa. 0,8 vezes 0,8, o que falta para 1 porque é coroa, o outro valor, 0,2. Produto, 0,8, 0,8, 0,2, 0,128, mas aqui eu comecei por 1, mas eu sei que tem mais outros 2, então são 3 no total, vezes esse valor, que está aqui, resultado daqui. Então, eu tenho aqui o resultado final, 0,384. Enfim, está aqui, ó, né? Então, quando é A de acontecer isso, tem essa probabilidade. Quando é B, a possibilidade de acontecer, a probabilidade é essa. E quando é C, é essa outra. Qual é a maior delas aqui? É essa segunda, né? Então, a maior probabilidade é mais provável ter sido sorteada a moeda B, porque é o que dá a maior probabilidade. Quanto mais próxima de 1, mais próxima de 100% de possibilidade, né? Então, é mais provável que tenha sido sorteada a moeda B para que tenha acontecido isso, né? Comparando esses três resultados aqui, ó, o maior deles é aqui no B. Exatamente, é por isso que eu concluo dessa maneira. Tudo bem até aqui? Vou continuar. Bem,
Isso tudo aqui que eu apresentei foi justamente para relembrar, né, retomar rede bayesiana, tá certo? E aí eu vou ainda relembrar de algumas coisinhas para que a gente possa entrar na rede bayesiana dinâmica, tá? Eu não preparei com muitos detalhes a aula sobre rede bayesiana dinâmica, então a gente vai continuar na próxima aula, mas eu vou continuar hoje eu já apresento algo. Então, olha lá. Lembrando que rede bayesiana, eu estou falando de rede bayesiana no geral, né? É um método para representar o conhecimento incerto, isso representação gráfica, né? Onde a gente sempre vai ter lá uma atribuição de umas probabilidades para representar a ocorrência, a possibilidade de ocorrência ou não de algum resultado. Por isso que a argumentação usada, né? Ou a teoria que dá suporte é a teoria de probabilidade. Numa rede bayesiana, cada nó está associado a uma variável aleatória, ou seja, cada nó representa, de fato, uma variável aleatória. E aí ela vai assumir valores, né? No caso lá, verdadeiro ou falso, eles são valores discretos ou qualitativos, né? São atributos. Seria um string, sei lá. Algo do tipo assim. Ou então numérica, né? Que vai ser contínua, aí vai ser uma medida. Bem, a relação entre as variáveis de uma rede bayesiana, em geral, são consideradas estáticas, ou seja, não tem variação no tempo. Tá? Estática é isso. Vamos usar esse termo estática para representar isso. Então, a análise que é feita em um determinado momento, ela vai ser a mesma para todos os outros. Isso é ser estático. Tá? Então, a rede bayesiana, quando ela tem essa característica, inclusive, ela é dita rede bayesiana clássica, né? Então, é o que está dito aqui embaixo. A abordagem clássica, ela não possui um mecanismo para retratar o tempo, ou seja, a variação, a mudança no tempo. Tá? Então, a gente sempre assim, faz uma análise estática. Essa abordagem clássica, ela não possui um mecanismo direto para fazer a representação de dependências temporais. Olha só um exemplo aqui. Vamos considerar que a gente não consegue avaliar, por exemplo, a variabilidade de tempo, vamos supor, na chegada de um local de trabalho, né? O tempo entre a minha residência e o meu local de trabalho, isso com outros eventos. Que outros eventos? O trânsito, o tempo vai depender diretamente do trânsito no trajeto, por exemplo. Né? E isso vai ter esse tempo ele vai aumentar ou não, dependendo do trânsito, por exemplo. Vai aumentar ou não, dependendo de que no caminho, né, no trajeto, eu pare para fazer algo, ou coisa do tipo assim. Tá? Então, uma rede bayesiana clássica, ela não tem a possibilidade de fazer uma análise de uma situação dessas. Agora a gente entra em rede bayesiana dinâmica, que eu estou chamando de RBD. Ela é apropriada justamente para fazer a captação, né, dessas mudanças que ocorrem no tempo, das minhas variáveis. Tá? Então, a gente vai ter, obviamente, que a técnica que é usada em rede bayesiana dinâmica, ela é muito mais pesada, ela é mais carregada, ela é mais complexa justamente por isso, porque quando a gente estuda a variação no tempo, a gente vai entrar num conceito, numa metodologia chamada de processos estocásticos, tá? E, por conseguinte, a sequência de relações causais, né, que a gente também vai ter interesse. Isso aí é considerado, né, a rede bayesiana dinâmica, ela é considerada como se fosse uma generalização de redes bayesianas clássicas. E é isso que eu acabei de comentar, né? Quando a gente fala de rede bayesiana dinâmica, analisar a mudança ao longo do tempo das variáveis aleatórias é fazer estudo que a gente chama de processos estocásticos, tá? É um modelo especial de rede bayesiana clássica, tá? Então, é uma generalização, como eu já falei. Processo estocástico é o estudo de fenômenos aleatórios ao longo do tempo, tá? Então, é o que a gente está exatamente tentando construir aqui com uma rede bayesiana dinâmica.
Bem, a rede bayesiana dinâmica, ela consegue capturar o desenvolvimento do processo ao longo de um período de tempo, tá? Se a gente quiser, obviamente, a gente pode analisar pelo maior tempo que a gente puder. Mas, certamente, quanto maior o período analisado, mais complexa vai ser essa análise. Então, pode ser que isso se torne inviável se esse tempo for muito longo, tá? Então, a definição formal de uma rede bayesiana dinâmica é essa que está aqui apresentada. Ela é uma cadeia de repetição, né, da mesma rede bayesiana, é como se eu tivesse a minha rede bayesiana clássica, mas eu repito ela com algumas variações, obviamente, porque senão não faz sentido, né? O número de vezes em que em que ela é analisada, né? Então, o número de períodos de tempo de análise é o quanto ela vai ser repetida. É uma definição até de uma certa forma grosseira. Eu vou apresentar mais à frente uma definição melhor. Para isso, é necessário especificar uma variável aleatória para cada aspecto, né, que eu estou avaliando, obviamente, representando cada instante do tempo. Então, eu vou ter a minha x1, por exemplo, no tempo 1. Eu vou ter a minha x1 no tempo 2, a minha x1 no tempo 3 e assim sucessivamente, que é o que está sendo dito aqui. Cada variável numa rede bayesiana dinâmica, ela vai estar associada a um instante t do tempo, né? Aqui está representado assim, então vai ser o x1 de t, então esse aqui pode até ser melhorado depois. A intenção do uso de uma rede bayesiana obviamente, assim como a rede bayesiana clássica, é a predição, é a gente prever cenários, né? A gente entender desfechos, tá? A predição, como eu disse, como eu usei esse tema aqui, eu estou definindo, tá? É a probabilidade de ocorrência de eventos a partir de evidências passadas. Isso é predição. Bem, uma rede bayesiana dinâmica, ela modela a distribuição de um conjunto de variáveis aleatórias. x1, x2, é o que eu falei, x1 no tempo 1, x1 no tempo 2, x1 no tempo 3. Então, é um conjunto, de certa forma, amplo, tá? E aí elas poderão ser divididas em observáveis e não observáveis, né, a depender da evidenciação que eu vou fazer com elas ou não. A estrutura, aqui a gente começa a definir algumas características, tá? De uma rede bayesiana dinâmica. Bem, vamos supor que o domínio, lembra lá que o domínio sempre é o conjunto de variáveis que vão compor a minha rede, né? O domínio sempre é composto assim, vamos supor, eu tenho um problema, eu quero definir o menor trajeto entre a minha casa e a faculdade. Só que aí dentro de um determinado horário, né? Que é o horário de saída do trabalho, por exemplo. Eu saio às 17 horas e aí eu tenho que levar em conta o quê? Para achar esse melhor caminho. O melhor caminho vai ser aquele que me levar ao meu destino com o menor tempo possível. E com o menor risco, né? O menor risco possível também. Tá? Então, aí o domínio a gente vai construir, vai considerar assim, é melhor eu ir por tal lugar, porque é menos perigoso, é melhor ir por outro tal lugar, porque tem menos trânsito, a estrada é melhor, e coisas do tipo assim. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer a gente construir o domínio. E aí, esse conjunto de variáveis, ele está representado dessa maneira, aqui em negrito, porque é um vetor, vai ser um vetor de variáveis, tá? Onde cada uma delas vai ser representada por um nó na minha rede, quando a gente tiver aquela forma gráfica ou visual pronta. Como a gente está falando de rede bayesiana, a gente vai ter uma notação um pouquinho mais carregada. A gente não vai ter mais a variável desse tipo aqui, né? xi, x1, x2, x3, mas a gente vai ter que indexar por um outro termo também. Agora, no caso, o tempo. Então, tipo assim, no momento atual, ou seja, vamos supor, hoje, agora, eu vou ter a minha x1, a minha x2 até a minha xn, a enésima, no tempo t, que eu vou considerar essa notação como sendo o meu atual momento. Se eu quiser representar um passado, um passo para o passado, por exemplo, se o meu tempo seja dia, o meu t-1 vai ser ontem, tá? Vai ser ontem. Então, t-1, x1 ontem, o x2 ontem, t-1, até a x-enésima no t-1. Beleza, mas eu quero analisar o futuro, eu quero estimar o futuro. Então, qual vai ser a minha x1? Amanhã, t mais 1.
A minha x2 qual vai ser amanhã? T mais 1. A minha x-enésima amanhã, T mais 1. Tá? Então, na realidade, isso aqui eu estou trazendo para mostrar para vocês como é que a gente vai representar as variáveis. Agora, não vai ser mais as distintas variáveis, né, x1, x2, xn, mas também os tempos distintos. Tempo presente, tempo passado e tempo futuro. Isso vai ser a diferença de uma rede bayesiana dinâmica. Cada tempo, ele vai ser considerado o que ele chama de time slice, ou parte do tempo, né? Como se a gente estivesse olhando um retrato do tempo. Hoje, o retrato hoje é esse aqui, o cenário é esse. Ontem, o retrato foi esse aqui. Amanhã, eu estimo que será assado. Tá? Então, é o que ele chama de time slice, o pedaço ou parte do tempo. As relações entre as variáveis, em cada pedaço do tempo, ou seja, cada parte do tempo, o período, ele chama de intra-slice, ou dentro do tempo. E elas vão ser representadas na nossa rede dessa maneira aqui, ó. XI, por exemplo, x1 com a x2 ou a xj, só para diferenciar, isso aqui é uma variável, isso aqui é outra, dentro do mesmo tempo, ó, dentro do mesmo tempo, então aqui, por isso que esse t é igual a esse t, elas se relacionam. Dessa maneira como está aqui exemplificado, eu poderia dizer que o xi é pai do xj, por exemplo. Então, xj depende, é condicionada à ocorrência de xi. Então, isso aqui é o intra-slice. No tempo t, elas se relacionam dessa maneira. Bem, as relações entre as variáveis em sucessivos tempos, que é o inter-slice, elas vão ser representadas por arcos temporais. Tá? Então, vai ser possível. Na realidade, é isso que está me dizendo aqui. Eu posso relacionar distintas variáveis entre tempos distintos também. Certamente, modelar isso aí é mais complexo, tá? É muito mais complexo, mas isso é possível. Que aí vão ser os arcos, ditos arcos temporais, que incluem esses tipos de relação. Entre a mesma variável, em tempos diferentes, representada assim, ó. A mesma xi, só que ela é no tempo t e no tempo t mais 1. E ela tem relação, obviamente, né? Isso aqui é praticamente uma obviedade, quase isso. Entre diferentes variáveis também vai ser possível, né? Então, eu tenho aqui, desculpa, aqui faltou, não, é isso mesmo, xi, xj. Então, diferentes variáveis e também tempos diferentes. Então, é possível eu ter uma variável no meu tempo anterior e posso ter uma relação com a outra variável no tempo posterior. Tá? Isso vai ser possível também. Então, isso vai ser possível ser considerado numa rede bayesiana e a gente tem possibilidade disso acontecer, que vai ser representado pelas tabelas de probabilidades que o arco vai possuir. Bem, na maioria dos casos, o valor de uma variável em um tempo, ele afeta o seu valor no tempo seguinte, que é aquilo que eu falei para vocês sobre obviedades, né? A xi no tempo t com a xi no tempo t mais 1, né? Certamente elas têm relação, ela é a mesma variável, só está em tempo diferente. E aí, como ela se comporta em um tempo, vai influenciar diretamente como ela vai se comportar num tempo futuro, ou como ela se comportou no tempo passado, vai influenciar no atual, tá? Então, isso aqui é representado dessa maneira, é a variável xi, e aí, né, o interslice aqui, né, entre os tempos, né, tem uma influência forte e direta. Em geral, também, o valor de qualquer nó em um determinado tempo pode afetar o valor de outro nó no tempo posterior. Isso aqui também é a mesma coisa que eu acabei de dizer, mas eu só estou falando agora de nó em vez de variável, né? Só mudei a escrita aqui. E aí, gente, olha só como é que fica a rede bayesiana. Claro que eu não consegui preparar um exemplo, tá? Por isso que a aula de rede bayesiana dinâmica ela não vai ser muito longa, porque eu não consegui preparar um exemplo. E na aula que vem a gente retoma, né? Obviamente, na aula que vem a gente vai fazer revisão da lista, tá? Então, tentem me entregar
até o dia 15 mesmo, porque no dia 16, que é a nossa próxima aula, né? Dia 16 é a próxima quinta, né? Acho que é. A gente vai fazer revisão da lista de exercícios e eu vou apresentar para vocês o processo avaliativo, que vocês vão ter que me devolver na semana seguinte. E aí eu vou apresentar também um pouquinho, eu vou continuar, eu vou apresentar o exemplo de uma rede bayesiana dinâmica para a gente poder entender como que se constrói, que até aqui eu só tenho apresentado teoria, mas isso aqui é uma estrutura genérica, uma estrutura geral. Olha, eu tenho um tempo t-1, um tempo atual, que é o tempo t, um tempo futuro t+1 e tenho um t+2. Como eu disse para vocês, quanto mais período de tempo eu considerar na minha rede, mais complexa ela vai ser. E aí dentro aqui, ó, de cada tempo, eu tenho as relações intra-slice, que é o que ele chama aqui, ó, arcos intra-slice, dado por essas setas, esses arcos mais finos, né? Então eu tenho aqui, ó, a x1 se relacionando com a xj, e aí tá aqui, ó, a relação intra-slice. Esta xj aqui com essa xi também tem uma relação intra-slice. E aí a XN também está relacionada entre slides com alguma outra coisa que não está sendo mostrada aqui. Entre os tempos, eu tenho essas setas, esses arcos mais grossos, né, mais achurados, que é o que eles chamam inter-slice. Então, entre o tempo t-1 e o tempo t, eu tenho uma relação, ó, aqui da x1 com ela mesma, só em tempos distintos. Então, está aqui, ó, ultrapassou esse tempo, obviamente. E ela vai se relacionando, porque é ela mesma, né? Enquanto ela estiver permanente na rede. E aí tem aqui essas relações inter-slice, ou entre os tempos. Tá? Então, isso aqui seria uma rede bayesiana dinâmica, com uma forma genérica, obviamente, né? Que, assim, no primeiro momento parece que não dá para entender, mas tentei explicar para vocês como que isso se constrói. Na aula que vem eu vou mostrar uma coisa mais limpa, né, mais simples, para a gente poder entender como que a gente constrói uma rede bayesiana dinâmica, que a diferença agora vai ser, a gente vai considerar relação temporal, o que a gente não considerava com a rede bayesiana clássica. A bayesiana clássica era tipo um retrato. Hoje, como que está sendo esse problema? Ele acontece desse jeito, pum, e aí a gente faz a foto, e aí a gente analisa o cenário daquele jeito. A Bayesiana dinâmica, não, a gente vai fazendo previsões, né, cenários, vai construindo para identificar tendências, coisas do tipo assim. E essa aqui foi a bibliografia que eu usei, né, de rede bayesiana dinâmica, eu usei basicamente esse livro aqui, Bayesian Artificial Intelligence. Em português, a gente não tem muita coisa, assim, sabe? Vou ser sincero para vocês, eu não achei muita coisa em português. E as coisas que eu achei em português, geralmente, elas são muito direcionadas. Então, o que eu achei uma tese de doutorado, por exemplo, da área de engenharia elétrica, mas aí a pessoa estava lá desenvolvendo um problema muito específico dela, então ela só pegava aquilo já específico de Bayesiana dinâmica para resolver o problema dela. Então eu não queria, eu peguei um pouco, mas não peguei totalmente. Aí quando eu fui buscar um livro, esse livro aqui ele é legal. Ele inclusive o exemplo que eu vou trazer da aula que vem vai ser retirado dele. Ele é mais genérico, é mais geral, é como se fosse uma introdução, né? Ele apresenta, então, a forma introdutória do assunto, para depois particularizar para os problemas específicos. E esse aqui é o artigo, que inclusive eu já disponibilizei para vocês lerem, né, sobre rede bayesianas, e ele trata de bayesiana clássica só. Tá certo? E, gente, é isso por hoje. A aula foi bem curtinha, né? A aula foi bem curtinha. E deixa eu aqui retirar. Pronto, retirei. Alguém quer falar ou não quer se manifestar porque está sendo gravado? Mas é isso. Não, né? Então tá bom. Então eu dou a aula como encerrada.
Vocês podem, se tiverem dúvidas, vocês podem perguntar agora, eu vou esperar um pouquinho, mas se quiserem falar aqui, se não, vocês podem se manifestar por outros canais. Ô, professor, Pois não. o F, ele pediu um contato com o senhor, e que ele não está conseguindo comparecer em nenhuma aula. Tá. Então, pera lá. Então, tá bom. Sobre o assunto da aula de hoje, vocês não querem perguntar algo mais? Eu posso encerrar o assunto? Por mim, pode. Eu só tenho dúvida em questão da lista. Tá bom. Então, olha só. Vou encerrar a gravação, tá? Vou parar a gravação. Estou parando a gravação.